Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Renan Gonçalves e está no ar o Agora Elétrica. Hoje, pessoal, trazendo aí um circuitinho para vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um circuito de iluminação de emergência a relé. Muito bem, pessoal. Esse circuitinho aqui, ele pode servir tanto para você montar aí uma lâmpada de emergência automática, tá? Baseado em lâmpada LED ou alguma lâmpada de 12 volts, ou até mesmo para você montar uma centralzinha de iluminação de emergência, tá? De comutação eletromecânica, tá? Que utiliza simplesmente um relé de contatos reversíveis. Bem, pessoal, por que eu estou trazendo isso daqui? Simples, porque eu já montei esse tipo de circuito. Eu tenho já uma lâmpada dessas montadas e vou mostrar para vocês que o circuito funciona e funciona muito bem, tá? Embora o circuito que eu tenha montado ele é levemente mais simplificado, né? E um dia desses eu ainda descubro como fazer uma lâmpada de emergência aí com comutação chaveada por transistor, né? Mas esse daqui é o modelo mais simples e básico que eu posso fornecer para vocês, de forma a atender as nossas necessidades, tá? E de forma a trabalhar bem, tá? Desculpa aí a tremedeira com a filmagem, tá? Estou filmando e explicando ao mesmo tempo. Bem, pessoal, o que nós vamos precisar para montar essa iluminação de emergência relé, tá? Aqui nós temos um símbolo de corrente contínua, tá? É uma fonte de tensão e corrente contínua. Aqui nós temos um fusívelzinho de proteção de entrada. Coloquei aqui de 3 amperes, mas pode ser também até 2 amperes, entre 2 e 3 tá bom, tá? Um resistor para limitar a corrente deste LED aqui. Esse pode ser um LED de qualquer cor, pode ser o LED branco, azul, vermelho, verde, roxo, enfim, o LED que você tiver aí disponível, tá? Um LED de preferência aí, o LED de 5 milímetros, tá? Um relé, um N4001, resistor de 750 ohm, tá? Para trabalhar dentro dessa faixa, calculado para uma corrente de 15 miliamperes, tá? Baseado em uma tensão de 3 volts em cima aqui do diodo, tá? Do diodo emissor de luz. Vamos precisar aqui de 2 diodos, um N4001 também, tá? É o mesmo desse aqui. Um relé de 12 volts de contato reversível, tá? Pode também ser um relé de duplo contato, tá? Desde que você utilize apenas um lado do relé. E o outro ficaria sem utilização, mas até sem problema. Aqui, pessoal, um diodo mais parrudo, pode ser o 5404. Este símbolo aqui, pessoal, ele representa os contatos desse relé. Aqui a bobina do relé, aqui os contatos do relé, certo? Um fusívelzinho de 3,5 amperes, para mim tá bom, tá? Pode ser um de 3 amperes também, 2,5, depende da sua necessidade. Uma bateria de 12 volts e 7 amperes. Essa bateria de no break, tá? Inclusive é a bateria de no break que eu uso, porque ela tem uma boa capacidade, ela é uma bateria grande e principalmente com a utilização de lâmpadas de LED ficou show de bola. Aqui nós utilizamos uma chavinha liga e desliga, um pequeno interruptorzinho, pode ser um interruptorzinho pequenininho, e aqui uma lâmpada LED estilo dicróica. Inclusive, eu acho que eu tenho uma lâmpada LED estilo dicróica aqui. Aqui. Nós utilizaremos esse tipo de lâmpada aqui, é o tipo de lâmpada que eu recomendo que você use nessas lâmpadas de emergência. Sabe por quê? Essa lâmpada, ela tem um brilho extremamente alto e uma potência extremamente baixa. Se você for ver, essa daqui possui uma potência de 6,5. Não sei se a câmera vai conseguir focar. Mas é uma potência de 6,5 watt, tá? Não é watt, não é watt, é watt, tá? Parece muito com a pronúncia de watt, de o que ou porquê em inglês, né?
mas é watt, tá? Não é uma palavra em inglês, tá? Enfim. Então, qual é o princípio de funcionamento aqui? Vamos seguir a corrente e entender. Vamos dizer, a corrente saindo aqui pelo sentido convencional da corrente, ela vai sair do positivo, vai passar pelo resistor de R1, acender o LED, só para indicar que a fonte está funcionando, tá? Que está funcionando e mandando tensão para o circuito. Então, aqui só serve para isso. O circuito mesmo funcional está depois desse pequeno circuitinho. A corrente passa por aqui, passa por esses dois diodos. E por que esses dois diodos? Esses dois diodos nada mais é do que um pequeno divisorzinho de tensão, tá? O diodo tem uma característica, principalmente esse 1N4001, de ter uma queda de tensão aproximadamente de 0,6 volts. Então aqui eu tenho 0,6 volts de queda de tensão, 0,6 volts de queda de tensão, mais ou menos. Então eu vou ter mais ou menos aqui 1,2 volts de tensão de queda, tá? O que vai alimentar a bobina do relé. Quando essa tensão alimentar a bobina do relé, ele vai comutar este contato. Então esse contato que está fechado na direita, ele passa a ser fechado na esquerda, certo? Então vamos lá, fechou na esquerda. A corrente que está parada aqui, estava vindo para cá, também vai passar a vir para cá. Vai passar pelo diodão, vai descer aqui pela chave agora fechada e vai alimentar a bateria, certo? Muito bem. Esse diodo aqui, ele é um diodo de proteção. Por quê? Porque quando nós ligamos a bobina do relé, acaba acontecendo uma corrente parasita aqui dentro, porque sabemos que indutores, eles se opõem a variações na rede, tá? Então esse diodo aqui serve para escoamento de uma corrente parasita, protegendo a bobina do relé de queimas, tá? Então, só serve para isso mesmo, ele fica aqui mesmo, inversamente polarizado, tá? Então, nós temos 3,8 volts aqui e somando aqui a queda de tensão dos dois diodos, eu tenho um amortecimento da tensão em cima da bobina do relé. E por que eu preciso ter esses dois diodos? Eu podia colocar um resistor, mas teria que calcular ele também. Para evitar cálculo, coloca logo dois diodos, pronto, não ocupa muito espaço na plaquinha, fica show de bola, tá? 3,8 volts, porque a bateria precisa de uma tensão de flutuação de 13,4 a 13,8 volts, tá? Então, somando uma queda de tensão aqui, que vai ser em torno de 0,606, eu devo ter aqui em torno dos seus 13,2 volts, tá? Para alimentar a bateria, que está de excelente tamanho, tá? Eu poderia elevar também essa tensão para 14 volts, no esquema que está aqui. Podia elevar para 14 volts, ia ter uma quedinha de tensão aqui e alimentar a bobina aqui com mais ou menos 12,8 volts. E essa bobina resiste até uns 14 volts, mais ou menos, tá? Só que não é bom você trabalhar no talo, ali é uma tensão oscilante, tá? Porque você sabe, você tem a tensão nominal e um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, que você pode trabalhar com ela, tá? Então vamos lá. Para que serve este diodo aqui? E por que ele tem que ser mais parrudo? Primeiro, esse diodo tem que ser mais parrudo porque ele vai passar por ele a maior corrente, que é a corrente de, por exemplo, quando a bateria está totalmente descarregada. Essa bateria vai exigir mais corrente da fonte. Então, esse diodo também tem que conduzir mais corrente. Então, esse daqui é um diodo para 3 amperes, tá? Vai alimentar a bateria. Quando essa chave comutar para cá, se esse diodo não existir, você concorda que essa chave comutada para cá, a própria tensão da bateria, depois de carregar, vamos dizer que eu tiro a alimentação daqui, a própria tensão da bateria vai manter essa bobina do relé energizada, causando o quê? Causando com que esse contato não feche. Então eu preciso colocar esse diodo aqui, porque esse diodo vai permitir a passagem da corrente num sentido para alimentar a bateria. Quando não houver tensão na fonte,
o relé ele volta novamente, porque a tensão da bateria não vai retornar para a bobina do relé, certo? É para isso. E aqui, uma chavinha liga e desliga, para eu poder controlar se eu quero manter essa iluminação ligada ou apagada. Simplesmente isso, certo? E aí nós fechamos todo esse circuito aqui, tá? Então veja só, bateria de 12 volts, 7 amperes, uma fontezinha aí que possa ser ajustada para 13,8 volts ou até 14, dependendo aí do que você achar melhor. Se você deixar em 13,8, provavelmente a tensão aqui na bateria vai ficar em torno de 13,2 volts, tá? Então você consegue recarregar ela tranquilamente, um pouquinho abaixo da tensão de flutuação, mas até aí eu nunca tive problema com isso, tá? Muito bem. Então, pessoal, veja bem. Se você montar uma centralzinha de emergência, como eu vou mostrar para vocês, com aqui os bornezinhos de saída, você pode fazer o quê? Você pode fazer um circuito paralelo ao seu circuito de iluminação na sua casa e ligar uma média de 4 lâmpadas dessa daqui, e você vai ter mais ou menos de 2 a 3 horas de autonomia, tá? Dependendo do estado da sua bateria. Se ela for nova, ela pode chegar até umas 3 horas de autonomia. Se ela for assim uma bateria que já tenha sido usada, já pega carga e tudo, né? Mas já tem um tempinho aí de vida, provavelmente você consegue 2 horas de autonomia. Mas com certeza é uma lâmpada que dura muito. Com 4 lâmpadas de croica dessa daqui, você consegue em torno de suas 2 horas de autonomia, com excelente brilho, tá? Então você pode fazer o quê? Passar um circuito paralelo ao seu circuito de iluminação, com lâmpadazinhas dicróicas ali paralelas às lâmpadas de iluminação normal, e quando faltar energia, esse circuito paralelo se acende e você praticamente não sente diferença na sua iluminação, porque essas lâmpadas são muito boas. Esse tipo de lâmpada aqui proporcionou a nós, né, a criar esse tipo de circuito, porque antes a gente usava o quê? Muito lâmpada dicróica, que ela já consumia muita corrente, então você tinha em média 30 minutos só de autonomia nesse tipo de circuito com lâmpada dicróica comum, certo? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de favoritar, clique em gostei, e é isso aí, pessoal. Agora eu vou deixar aí para vocês a demonstração da lâmpada de emergência que eu montei, tá? E para vocês terem confiança para montar também o seu circuitinho. Valeu, pessoal, e um abraço a todos.